O humor é um estado de espírito. Ele serve para expressar aquilo que não conseguimos dizer de outra maneira. Freud, o pai da psicanálise, define o humor como o mais elevado grau de sofisticação do ser humano, a manifestação mais complexa do espírito humano coletivo. Sim, coletivo, porque o fenômeno do riso precisa do eco. O riso é sempre o riso de um grupo, e por isso depende dos valores de uma época. O que é engraçado ontem não é hoje e assim por diante. O que faz alguém rir é justamente a inversão dos valores do seu período. Essa quebra de expectativas, imaginar situações desconfortáveis, situações corriqueiras da vida dando errado, pessoas com muito poder lidando mal com ele, ou focar no alvo dos grupos mais desfavorecidos, enfim, toda vez que alguém está falando sobre algo e termina... Ele quebra a expectativa e abre comunicação profunda entre o ouvinte e o comediante. Por isso o humor é tão poderoso, porque se ele não muda a história real, ele muda o sentido da história. O riso, a piada, é a reversão do significado. Agora, se o humor nasce da inversão de valores, da destituição dos poderes, o que fazer e como reagir quando os poderes por si só oferecem o seu declínio sozinho? Em outras palavras, como lidar quando a realidade esbarra e supera o humor? De risco, não tem local de risco. Você ninguém é otário, tem uma curva na frente, uma ribanceira, o cara entrar 80, 90, 100 por hora. Não é otário, não faz isso aí, não precisa ter um pardal para multar o... Nos anos 80, porque é o seguinte, tu vê que não tem ninguém usando cinto de segurança, cara. O cara podia dirigir com mais liberdade, entendeu? Porque não tinha multa. E, pô, criança podia fumar dentro da escola, que é um negócio que eu particularmente sinto um pouco de falta. E aí, suave, tá começando mais um Normose de Cultura. E você achou que eu ia fazer o vídeo do Choque de Cultura sem abrir com a clássica frase do Rogerinho? Achou certo, otário. O vídeo de hoje é um experimento. Eu sempre quis falar de humor, e depois de ter falado de palhaço na semana passada e do que vem acontecendo no governo, eu tomei coragem. Choque de Cultura é o que há de mais brasileiro em nós. E eu sou muito fã da TV Quase. Já vi, assisti e revi tudo. E longe de querer traçar uma história do humor brasileiro, a genealogia do riso, o que até pode ser feito em outro episódio, hoje vamos ver o que fazer quando a realidade supera a comédia e entender como o Choque captou a tradição do humor brasileiro e o subverteu. Nem existe isso, você tá inventando palavras. Fala direito, rapaz. Enfim, não sei se é mania de todo historiador ou a única coisa que eu sei fazer direito, mas para compreender todo esse processo, precisamos voltar lá nas origens da piada brasileira, em 1837, o ano que marca a primeira caricatura cômica brasileira. A propina. Sim, atribuída ao escritor Manuel Araújo Porto Alegre, a propina falava de algo muito comum desde aquela época: corrupção. O humor brasileiro, como o humor dos países colonizados que é, sempre foi o de rir de si mesmo, rir das desgraças e desmandos daqueles que nos comandam. Porém, o humor das elites e das cortes também não era muito diferente. Diz a lenda que durante um dos carnavais de 1800 e tralalá, o famoso político José Bonifácio padecia de hemorroidas e sofreu assim um protesto por parte de um folião. Um homem, vestido de hemorroida, foi até a frente da casa de Bonifácio fazer gestos insolentes e xingar o político. Irritado, Bonifácio mandou prender o homem mascarado, e quando chegou à delegacia, a polícia tirou a sua máscara e descobriu que era o príncipe Dom Pedro II. Depois, nas primeiras décadas de 1900, a charge e o rádio mandavam no país. E em 1926, Aparício Torelli, mais conhecido como Barão de Tararé, lança a revista de humor A Manha, que tinha sátira política como o mais forte. Dizia Tararé: o voto deve ser rigorosamente secreto. Só assim, o eleitor não terá vergonha de ser o candidato. E se não há contraste entre humor e política, é porque o humor está para brasileiro, assim como o camelo está para Maomé. Faz parte da vida, portanto, é indistinguível. A partir dos anos 40 e 50, foi o tempo da música, da paródia e dos clássicos personagens aparecerem. Na música e no rádio, Mazzaropi, Costinha, Grande Otelo, o humor brasileiro não deixou de sorrir nem na ditadura militar. Em pleno AI-5, surgiu O Pasquim, revista de humor ácido e com influências de Monty Python, o grupo inglês que criticava o conservadorismo político britânico, a partir de sátiras refinadas de humor e ironia em dois planos. Parece que está sendo dito algo, mas a graça e a crítica estão por trás daquilo. E isso funcionava muito bem para driblar a censura da ditadura. Zé Vasconcelos, Jô Soares, Juca Chaves, Família Trapo, Chico Anísio, Ronald Golias, a grande família. Nos anos 80, com o fim da ditadura, é tempo de poder falar de tudo. Rir da desgraça da ditadura, mas rir também da nossa desgraça. TV Pirata e Cacete Planeta são levados ao ar questionando a antiga censura, mas também os nossos comportamentos. Depois deles, Sai de Baixo, Zorra Total, Os Normais e finalmente Hermes e Renato, Comédia MTV,
que junto do stand-up, já na metade dos anos 2000, abriram espaço para o humor de internet, Porta dos Fundos, o Whindersson Nunes e, finalmente, Choque de Cultura. Agora, será que existe alguma coisa em comum que une todos esses brasileiros? Inclusive, o brasileiro gosta de falar mal do brasileiro também, que é outra coisa irritante que a gente tem aqui no nosso país. Em Raízes do Riso, o historiador Elias Salibá vai traçar justamente esses pontos em comum das gerações, e o que ele encontra é bem interessante. Para ele, o que há de comum no humor brasileiro é essa confusão entre as esferas pública e privada, aquilo que é chamado de Síndrome de Santa Teresinha, ou seja, a grande Santa Teresa de Lisieux, uma francesa respeitada por fazer milagres, se transforma no Brasil em Teresinha, mostrando que até os santos partilham da nossa vida privada e informal. E em segundo lugar, a vocação nata para tratar tudo de maneira emocional, como uma grande discussão de bar. Isso, segundo o autor, reduz as distâncias sociais e apaga as diferenças entre nós. Aparentemente, no mundo da piada pode tudo, porque quem pensa demais, ri de menos. É só uma piada, foi uma das desculpas do humor brasileiro por muito tempo, e por isso, a nossa comédia passou décadas batendo nas mesmas pessoas que a polícia batia. Negros, gays, pobres, mulheres, enfim, humor que hoje tá reduzido ao zap zap. Que hoje em dia, gente, com o WhatsApp, etc e tal, você capta uma coisa na rua, é muito mais engraçado do que você ver uma coisa na televisão. Então é difícil concorrer com a realidade. A realidade, ela é muito mais perversa e mais engraçada. Ou você usa ela... ou você descarta. Então o que é que o Zorra fez? Ele se apropriou dessa realidade absurda e começou a criar essa linha lógica de raciocínio, de comédia, de piada, falando de coisas atuais da nossa sociedade. Você percebe como o humor precisa de contexto para acontecer? E quando o contexto supera a realidade? E quando a política é mais engraçada que a piada? Esse é o maior desafio do comediante brasileiro: superar a realidade trágica e cômica que já vivemos e rir de nós mesmos. Para ser engraçado no Brasil, basta levar as coisas a sério. E se teve alguém que entendeu esse espírito do tempo e soube rir disso de maneira magistral, esse alguém é a TV Quase e os nossos pilotos mais queridos do Brasil. Essas são as análises aí dos nossos pilotos, competentes, profissionais e que conhecem muito bem esse assunto. Os motoristas, autodenominado pilotos, são representações de muitas características de nós brasileiros. Os pilotos acreditam no que fazem e dão palpite sobre qualquer assunto sem estudar nada, com a maior propriedade do mundo. Mais ou menos aquilo que eu vou ser acusado de estar fazendo nesse vídeo. O humor do Choque funciona na lógica do realismo. O choque de cultura é real. Apesar de usarem personagens e se basearem em histórias de ficção misturadas com situações reais, isso é apenas a linguagem. Dentro do programa, eles existem por si mesmos. Os personagens acreditam no que estão fazendo ali. E é quando eles se levam muito a sério é que a gente ri. É da quase realidade a graça da TV Quase. Não é de hoje que o humor desse coletivo de humorista retrata a realidade de maneira nua e crua, produzindo riso da patética situação do mundo real. Sim, a saúde precisa ser melhorada através do projeto Melhora a Saúde, que visa melhorar a saúde, tornando a saúde do brasileiro melhor. Um doidão de meia idade que não sabe cozinhar e nem fazer programa de TV, cozinhando e comandando um programa de TV. Essa receita, o requeijão. Qual que é a marca? Aquela marca que você confia. Nada melhor do que entrar em você do que algo que você confia. Eu confiei nessa aqui, é requeijão qualquer um. A linguagem da TV Quase é cativante porque ela aproxima esse real e esse ficcional. O próprio Caíto Manier comenta que o humor da Quase surge dessa tensão criada entre as duas pontes, real e ficção. E a comédia gira em torno desses dois aspectos: nonsense e metalinguagem, silêncio e constrangimento. Tudo no Choque é para gerar confusão entre o que é e o que não é. Daí que, por exemplo, o próprio Choque conta que o melhor elogio para eles foi a confusão. Qual foi o maior elogio que o programa já recebeu? Claramente são atores. O cara escreveu logo nos primeiros programas, claramente são atores, não entendi o propósito desse quadro. O sucesso do Choque está aí, não em atuar, mas em ser veículo do ridículo. Não é à toa, por exemplo, que a maior referência do Choque são os programas de baixo orçamento das TVs locais, como é o caso do Serginho Total. É retratado como arte e seriedade. Serginho é um comandante de primeira da vida real e lida muito bem com o seu programa. É maestro da confusão e é isso que gera muita graça. É por isso que as maiores caricaturas do brasileiro aparecem nos pilotos. Rogerinho do Engar, interpretado por Caíto Manier, é uma grande representação da nova classe média. Rogerinho se leva muito a sério e acredita muito que o seu programa é de cinema. Além do figurino típico,
Rogerinho carrega consigo a marca do preconceito. Rogerinho é um grande preconceituoso, típico dos homens de bem. Seu raciocínio é todo construído em paradigmas, paradoxos e contradições. E hipocrisia pra ele é moeda de troco. Não vai tolerar preconceito aqui nesse programa, já vou logo avisando, hein? Preconceito é coisa de cigano. Justiça é muito injusta, né, Rogerinho? Tem que acabar a justiça. Maurílio dos Anjos, interpretado por Raul Scheck, é o palestrinha, ou o esquerdola. Ele é o contraponto dos outros pilotos. Maurílio se esforça muito pra falar de cinema, mesmo não tendo nenhum embasamento teórico. Seria uma metáfora para os grandes especialistas de internet? O Maurílio, ele trabalha com transporte de cinema, levando ator pra lá e pra cá, na produção, então trouxe ele aqui pro programa porque ele é o especialista em cinema. Julinho da Van, interpretado por Leandro Ramos, é ao mesmo tempo o mais discreto e o que mais demonstra como o império da opinião é o que manda nesse programa. Eu já tive numa situação profissional que eu precisava agredir uma idosa e a população do entorno não me dava tranquilidade pra eu saber se, porra, eu podia... Eu sou uma pessoa normal, rapaz, eu fiz catequese pra pegar mulher. Como eu tava solteiro naquela época, esse dinheiro do auxílio moradia eu usava pra comer gente. Tá satisfeito agora ou não? Você tá satisfeito agora? Renan, interpretado por Daniel Furlan, que pra mim é o ápice do tiozão brasileiro. O seu humor é o do absurdo. Renan fala coisas absurdas, moralmente como óbvias, e partes do seu dia a dia. Assim, ele carrega consigo o clássico complexo de vira-latas dos brasileiros e acredita que os Estados Unidos da América são o máximo de exemplo que temos de democracia e liberdade, e sempre que possível, Renan gosta de exaltar os States. América, porque ele é americano e os Estados Unidos é patriota. Brasil é bagunça. Com o seu cavanhaque, óculos escuros na cabeça e a sua língua presa, Renan adora confundir o público e o privado, e é nessas horas que conhecemos a história de Renanzinho, que nunca aparece, mas mostra o lado cidadão de bem do Renan, o pior pai do universo. Eu deixo meu filho sozinho em casa sempre que eu posso. Tem vez que ele ficou uma semana em casa sozinho, 8, 9 dias sozinho. Quando eu voltei, Rogerinho, não tinha comida mais na geladeira, ele tava já esquentando a comida do gato na frigideirinha dele. Já se alimentando sozinho. Ele é muito esperto, Renan. Em Choque de Cultura, apesar do nome, não há choque. Os personagens se comunicam só com frases de efeito e ideias genéricas, e nem debate há direito. É como se cada um falasse por si, falasse sozinho, isolado em suas bolhas de opinião. Ou seja, muitas vezes um episódio do Choque é uma grande quinta-feira no Twitter ou na rede social de sua preferência. Essa mistura do brasileiro informal em seu jeitinho de ser e que precisa sambar muito para se comportar em ambientes formais é muito a nossa vida. O brasileiro até quer participar de ambientes formais, mas não tem outra linguagem que não a filosofia barata do bar. Sabe aquele amigo que não se preparou pro trabalho de escola ou de faculdade, que precisa ficar enrolando, demonstrando que sabe? Ele tá na base dos 12 anos, tô achando já, Rogerinho. E isso lembra muito nosso amado e odiado presidente Jair, não é mesmo? O que elegeu Jair foi, entre outras coisas, exatamente o que há de pior no jeitinho brasileiro de ser. Você fecharia o Congresso Nacional? Não há a menor dúvida, daria golpe no mesmo dia. Jair é a personificação do tosco no sentido mais puro do dicionário. Tosco como rude, mal feito, grosseiro, informe, mal acabado, irregular, imperfeito, rústico, ruim ou aquele que fala tudo que vem à cabeça. A sinceridade não é premiada no Brasil. Eu já ganhei. É, meus parcinhas, nosso país elegeu um governo cheio de Rogerinhos da Van e Julinhos do Engá, Maurílios de Araújo e Renan dos Anjos. É o culto da opinião ignorante que, na moral, já perdeu toda a graça do mundo. Afinal de contas, só existem dois tipos de humor, o engraçado e o sem graça. O humor brasileiro é tão potente que se tornou presente em todos os lugares. E aí que vem a pergunta, será que não é justamente esse excesso de zoeira em lugares formais que tá tornando a linha do real e do cômico cada vez mais confusa? O riso tem a incrível capacidade de mostrar quem somos enquanto indivíduos, e o humor a incrível capacidade de mostrar quem somos enquanto sociedade. Mas esse riso de nervoso, de vergonha alheia, de não aguentar mais ver cenas patéticas do governo Jair, já cansou e perdeu a graça. Portanto, esse episódio também é um pedido pra TV Quase. Se esse vídeo chegar até vocês, volta com o Choque de Cultura urgente. Ele tem sido um escudo aliviante, poderoso em tempos absurdos cômicos, como terraplanismos, globalismos, Damares, Ernestos e Danilos. Pelo menos no Choque, estamos rindo do absurdo de nós mesmos. E pro seu Jair, pra terminar um vídeo, um recado do grande cineasta Maurílio dos Anjos. Tá difícil. Rogerinho, eu queria destacar que a mensagem desse filme é que com grandes poderes sempre vem grandes responsabilidades. E a polícia atrás de você tentando te extorquir. É isso? É. Então acabou o programa hoje, mas antes eu queria aqui deixar... Recado final. E se você gostou desse vídeo,
o de sempre. Colabora com like, inscrição, sininho. Se puder, revolucione o canal com um valor no financiamento coletivo do Catarse. Isso muda tudo. Fala aí se você quiser mais vídeos de humor. Até a próxima. E no mais, vamos trocar ideia nos comentários. E falou! Você é meu guerreiro.